O Deep State e o Deep Church estão agindo com muita força nesses últimos dias. Acontece o seguinte, tem duas informações para conversarmos aqui. Primeiro eu vou falar do Papa e depois eu vou falar do presidente dos Estados Unidos, o João. Meus amigos, é o seguinte, há um movimento dos bastidores do esgoto fétido de Washington e há um movimento também com parte dos conservadores, parte dos conservadores do Vaticano para remover o Pontífice Máximos, já que o Papa legítimo morreu, o Bento XVI morreu, agora me parece que há uma força dentro da Igreja Católica Apostólica Romana para tirar o Papa profeta do globalismo. E a outra são os documentos classificados, ou seja, documentos ultra secretos, aquele famoso top secret. Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você para ir comigo até o final desses minutinhos importantes. Está aqui a manchete do The Telegraph, destacando: Papa Francisco pode ser deposto em plano secreto pelos radicais do Vaticano. Pelos radicais, entendam forças conservadoras que foram a oposição à chegada do Francisco, o profeta do globalismo no Vaticano. Então, a força da Cúria com o Deep Church para colocar ali um Papa progressista alinhado às pautas da ONU, às pautas do Grande Reset, dessa elite globalista, me parece que agora essa força está diminuindo. Por quê? Esse movimento não foi feito antes, Rafael? Porque já tinha um Papa, que era o Papa Bento XVI, o Ratzinger estava lá e o Bergoglio assumiu, certo? Colocaram o Bergoglio lá. Então ficariam 3 papas se removessem o Francisco. Então aqui tudo indica que eles começam agora esse movimento para que o Francisco sofra uma pressão tão grande junto com a sua pressão de saúde. Então esse jogo pesadíssimo, que a gente só compete a análise aqui de fora, esse jogo pesadíssimo fará com que o Francisco renuncie ao cargo. Ele falou que já iria sair. Ele disse também, em matéria do portal de Israel, Times of Israel destacou que o Papa disse que pode morrer entre 2 e 3 anos. Então há um movimento muito grande dentro do Deep Church, a Igreja Profunda, que é mais ou menos uma linguagem aproximada do Deep State, que é o Estado Profundo, que são forças ocultas que atuam dentro da política de Washington e dentro dos estados, dos governos. Falando sobre estados e governos, o telhado de vidro da família do João Bidet ficou mais evidente agora, A mídia brasileira não está dando tanta importância, a mídia global não está dando tanta importância a este fato. O Biden está em maus lençóis agora. Me parece que dentro desse saco preto secreto deixaram um gato depenado, um gato muito perverso lá de fora propositalmente. Então imagine, recolheram todas as titicas, as titicas do João Bidet e deixaram algumas do lado de fora propositalmente para serem encontradas. Então acontece o seguinte, documentos ultra secretos, classificados, que não deveriam estar sob posse do então vice-presidente dos Estados Unidos, o João Bidet, ele era vice-presidente, ele não tinha autoridade para classificar ou desclassificar os documentos. Todo documento da CIA, do FBI, documentos que são classificados como ultra secretos, o presidente, ele tem por força de lei, ok? Ele tem por força legal autoridade para desclassificar ou classificar um documento. E após uma análise de um setor específico do governo, esses documentos que foram classificados ou desclassificados pelo presidente, logo quando o presidente ele sai do cargo, ele deixa o cargo, esses documentos de seu mandato, ele vai para uma biblioteca pública presidencial e se torna, porque tem lei nos Estados Unidos que obriga esses documentos a serem públicos, ok? A lei da informação, é público isso. Então, compete ao presidente desclassificar ou classificar. Foi encontrado há 2 meses atrás vários documentos secretos e ultra secretos, documentos classificados da época em que o Bidet, ele era vice-presidente, ou seja, não havia legalidade, ele não tinha poder legal para classificar e tampouco portar estes documentos ultra secretos, que são temas sensíveis ao país. Está tendo agora, gente, uma apuração muito grande, a mídia está batendo, e o próprio presidente dos Estados Unidos ontem veio a público falando, olha, os documentos são verdadeiros, só que eles não estavam jogados em qualquer lugar, eles estavam trancados na minha garagem. Só que um detalhe, acharam vários documentos, como você vê aqui, problema ultra secreto do documento de Biden. Ele está saindo, ou seja, isso é uma força para removê-lo da presidência? Então o que acontece é o seguinte, foram encontrados vários documentos ultra secretos que não poderiam estar sob posse, está em um armazém que tudo indica esse armazém é mantido pelo Dragão do Oriente, documentos
sigilosos, ultrasecretos, sensíveis, de movimentação de tropa, de CIA, de FBI, né, envolve muita coisa dos Estados Unidos, foram encontrados há 2 meses atrás, só que agora, essa semana foi revelado. E antes de ontem também foram revelados documentos que foram encontrados ao lado do Corvette do presidente dos Estados Unidos, do carro do presidente dos Estados Unidos, um Corvette 67. Vários documentos ali classificados como ultrasecretos, como secretos, que não poderiam estar em uma garagem empoeirados. Ou seja, quando acontecem essas coisas assim, você pensa, poxa, os caras colocaram ele lá. Foi um movimento muito forte. O general dos Estados Unidos, o Miller, ficava sabotando o Trump, oferecendo informação privilegiada para a China. Então foi um movimento orquestrado com a grande mídia, os globalistas, usando inclusive o CVD, a crise de saúde, uma manipulação muito grande com Black Lives Matter, com todos os movimentos sociais, George Soros financiando essa guerra de quinta geração, a quinta geração da guerra, né? Movimentos sociais, né? Agitação social, e usando o exército de trolls para manipular a narrativa nas mídias sociais, que o Trump era um risco para a democracia. Lembra? Todos os editoriais, em um dia, na semana, abriam dizendo a nossa democracia corre um grande risco. Meus irmãos, eram vários jornais, várias televisões abriam suas matérias falando, citando essa frase, né? Copia e colava mesmo, Ctrl-C, Ctrl-V. Então, o que acontece é o seguinte, os caras que colocaram lá ficavam sabotando o Trump. E os mesmos caras que invadiram a mansão do Donald Trump em Mar-a-Lago disseram que encontraram documentos classificados, mas era mentira, porque não eram documentos classificados, foram documentos desclassificados. E o Donald Trump levou esses documentos após fazer uma consulta com o setor do governo responsável e ter a aprovação do setor. E a mídia utilizou isso para falar que o Donald Trump estava pegando informação sigilosa e levando para sua casa, cometendo um crime. E era mentira. Isso veio a público dizendo que era mentira, mas o FBI agiu a mando do Deep State. Ou seja, quando os caras agora estão permitindo um gato fora do saco, recolheram todo o cocô e deixaram só aquele cocôzinho ali no canto, propositalmente, né? Aquela prova totalmente viciada, é claro que é para dar um recado. Ou seja, me parece que há uma força agora, com esses documentos sendo expostos, e é uma grande confusão, porque são documentos que, a priori, informações aqui que eu tenho, que são documentos que falam sobre a Ucrânia, que falam sobre o Dragão do Oriente, que falam sobre negócios da família do Jean Bidé, seu filho, justamente, Dragão do Oriente, Reino Unido, Ucrânia, Rússia, ou seja, são documentos que, por lei, ele não poderia classificar ou desclassificar, ele não poderia ter levado sem ter tido a aprovação do setor responsável, são documentos guardados em lugares que não são adequados, inclusive dizem em um galpão que era pago pelos a galerinha do olhinho puxado. Ou seja, não é teto de vidro. Há um movimento para vai um boi e salva a boiada. Me parece que agora o Deep State está disposto, ou está fazendo um movimento, para não ser muito otimista, está fazendo um movimento forte para sacrificar o Jean Bidé e continuar a boiada. Por quê? Agora, senhoras e senhores, os republicanos têm a House e o Senado está totalmente dividido. Ou seja, um processo para andar em ritmo acelerado, para incriminar não só ele, mas pegar peixe grande, pode acontecer. Então, nós estamos vendo um movimento muito forte, Deep Church e também no Deep State. E aí, o que vocês acharam? Fato é, meus amigos, essa esquerdinha do mundo, essa esquerdinha globalista, é um império, um castelo formado sobre areia. Vem um vento, vem a tempestade e eles desmoronam. Eu paro por aqui. Compartilhe esse vídeo, compartilhe. Tchau, tchau.